Após 28 anos de carreira, o duo Daft Punk anunciou o encerramento da parceria. Eles foram precursores de muitos instrumentais dentro da música eletrônica, principalmente de sintetizadores, além do movimento chamado French House, conhecido como a música eletrônica francesa produzida a partir dos anos 2000. Quem diria que em 1987, Thomas Bangalter e Guy Manuel de Homem Cristo seriam conhecidos como um dos duos mais importantes da música eletrônica e também traria muitas influências para muitos artistas reconhecidos, como é o caso, por exemplo, de Kylie Minogue. Hoje nós vamos analisar e falar um pouquinho sobre a carreira do duo Daft Punk. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube para falar sobre o Daft Punk, que anunciou em fevereiro que está se desfazendo, né? Encerrou totalmente a parceria entre Thomas Bangalter e Guy Manuel de Homem Cristo. Inicialmente, o Daft ele não começou com os dois, né? No caso, tanto o Thomas quanto o Guy, eles não começaram logo de cara a sua vida musical dentro do Daft. Eles participaram anos antes de 1987, de uma banda chamada Darling, com outros integrantes, se não me engano, acho que eram 5 integrantes que tinham nesta banda. Era uma banda que transitava um pouquinho pela parte eletrônica, né? Transitava um pouquinho ali pelo pop, mas essa banda durou muito pouco tempo. Pelo que tem de relatos na internet, a gente sabe que a banda Darling durou apenas 6 meses. E aí Thomas e Guy resolveram se unir e resolveram dar vida ao Daft Punk. O duo é muito conhecido por intensificar sonoridades como o synth pop, disco, rock e técnico praticamente em todas as suas músicas e seus álbuns. O primeiro grande lançamento do Daft acontece em 1994 com o single The New Wave. Foi ali que eles começaram então a sua carreira artística, começaram a ganhar o mundo, mas ainda era uma coisa bem sutil, bem tranquila. Ali, né, eles não tinham ainda esse grande sucesso que foi acontecendo. Lembrando também aqui, só para deixar detalhe que vocês vão entender mais pra frente, o Daft ele não é só conhecido como ele ficou nos últimos tempos, né? Lá quando ele foi ganhar o Grammy. E ele já tinha outros trabalhos, né? Outros grandes sucessos na sua carreira, mas eles foram ficar realmente conhecidos, né? Eles foram estourar, como realmente estouraram ali quando eles foram ganhar o Grammy. E ali, quando eles fizeram The New Wave, eles pegaram um pedacinho da música, né? Eles pegaram acho que o finalzinho ali da música e começaram a produzir outro single que ficou conhecido como Alive. E ali eles começam realmente a conhecer e a fazer o grande sucesso, porque aí eles acabam lançando o primeiro álbum deles chamado Homework. Dentro de Homework nós conhecemos as músicas Da Funk, Alive e Around the World, que foram as principais músicas que ficaram conhecidas deste álbum. Eles tinham uma sonoridade muito diferente, eles já apostavam nos sintetizadores e eles já apostavam numa sonoridade que ainda precisava ser conhecida por outros artistas. A música eletrônica já pegava um pouquinho e tal, mas ela não era tão estrondosa assim quanto ela foi acontecer. Podemos dizer que o Daft ele é um precursor de toda essa música eletrônica que nós temos atualmente. Eles principalmente, né, por serem franceses, eles acabaram tendo grande influência na França, criaram esse French House, que foi o movimento que aconteceu, mas num todo eles têm uma grande parcela para que a música eletrônica fosse disseminada por todo o mundo. Já em 1999 chega o segundo álbum do Daft chamado Discovery. Ali é o primeiro álbum aclamado do duo que lançou os sucessos One More Time, Digital Love, Face to Face e Harder, Better, Faster e Stronger. Pra
quem não conheceu essa última música, Harder, Better, Faster, Stronger, deve ter ouvido ela na música Stronger do Kanye West. Aliás, o próprio Kanye convidou o Daft para participar, já que ali na música existe um sample da música Harder, Better, Faster, Stronger. Mas temos ali também o grande sucesso mundial que foi One More Time. A música ficou muito conhecida e Harder, Better eu acho que também é uma das principais músicas ali, mas eu tenho um carinho muito grande pela música Digital Love, eu acho muito legal a música, é uma sonoridade interessante, eu gosto dessa pegada deles com os sintetizadores, que seria meio que uma guitarra, mas ela produzida ali num teclado. Ela seria produzida com sons de teclado, mas que tentariam, né, relembrariam o som que é de uma guitarra. Então, eles são esses grandes precursores ali dos sintetizadores e também das vozes robóticas. É o que ficou muito conhecido com eles em todos os seus álbuns. Posteriormente, em 2003, eles vão lançar o longa de animação Interstellar 5555, The Stories of Secret Star System, que contou com as músicas de Discovery, e também foi lançado um álbum especial chamado Daft Club. Conta uma história ali para quem ainda não assistiu, mas se eu não me engano, se você acompanhar todos os clipes desse Interstellar, você consegue entender toda a história. É uma coisa bem louca, né? Porque seria meio que uma banda, que ela é uma banda alienígena e eles querem fazer cópias dessa banda. É uma coisa bem louca que tem ali dentro. Mas é bem interessante porque eles se juntaram com um estúdio de produção de animes e de produção de longas animados para poder fazer esse Interstellar. E é muito legal, eu achei muito interessante. Foi ali que eu descobri eles. Eu não os conhecia anteriormente a essas produções, eu não conhecia Homework, por exemplo. Eu fui conhecê-los porque eu caí num clipe desses, se não me engano eu acho que foi até em One More Time. Eu caí num clipe desses e eu falei, gente, mas eles são muito bons. Temos aqui que eu não conhecia ainda, que é muito bom. Eu gosto de música eletrônica e às vezes algumas músicas não me agradam tanto, mas as músicas do Daft sempre me agradaram muito. Já em 2004 eles vão lançar o álbum Human After All, mais um grande sucesso do duo, mas que também foi um álbum muito criticado e que contou com as músicas Technologic, Human After All, Robot Rock e The Prime Time of Your Life. Eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Eu posteriormente depois fui pesquisando, né, mais sobre o Daft e fui pesquisando sobre até chegar em Human After All, e na hora que eu assisti o clipe de The Prime Time, eu fiquei horrorizado com esse clipe. Eu vou tentar, vamos ver se o YouTube não vai me barrar com isso, de pôr trechos aqui dos clipes, né, alguma coisa nesse sentido, porque eu acho muito legal, muito interessante essa ideia deles do The Prime Time, principalmente por toda a estética, que é uma estética bem louca, vou ser bem sincero com vocês, mas uma mensagem muito legal sobre como que a gente é muito influenciado pela tecnologia. E olha que nós estávamos em 2004 e eles estavam falando de tecnologia, eles estavam falando de robôs, eles estavam falando de tudo que nos influencia, que às vezes nos pega e nos leva para outras coisas, né? Nos deixa muito influenciado, deixa a gente alucinado com as coisas, e eles já estavam falando isso lá em 2004. Os críticos na época falavam que o Daft tinha se relaxado na hora de produzir o álbum Human After All. Eu não sei em que momento que foi isso, porque parece que a sonoridade estava sendo muito diferente da sonoridade dos outros álbuns, e que na hora que os críticos foram ouvir aqueles álbuns, aquele álbum, né, o Human, eles estavam esperando uma sonoridade de qualidade e não algo que foi mostrado por eles. Pesado, né? Daft vai lançar novo álbum em 2016. Aliás, eles vão lançar um filme dirigido chamado Daft Punk's Electroma. E aí, eles lançam também novo álbum em 2016.
2018 com a trilha sonora do filme Tron: O Legado. Aliás, o Electroma foi o trecho utilizado pelo Daft para mostrar que tinha acabado o duo, porque o vídeo de Electroma, né, o filme de Electroma, mostra que um deles acaba explodindo no meio do deserto depois do outro ativar meio que uma contagem regressiva. É esse trecho que eles colocam ali de encerrou, acabou, nós explodimos e o Daft Punk acabou sendo encerrado. E eu, posteriormente, fui assistir ao filme Tron: O Legado. É muito legal a trilha sonora do filme. É um filme animado e tal, meio futurístico, né? Bem no estilo do Daft. E eu achei muito legal, eu achei muito interessante o filme. Vale assistir e vale também ouvir a trilha sonora do filme. E aí nós entramos então em 2014. De 2008, você vê que o Daft ele tem um período, né, para lançar as coisas. No caso não foi 2014, foi 2013. Eu já vou falar por que 2014. Em 2013, o que nós temos? O lançamento de Randall Access Memories, o próximo álbum, o último álbum do Daft Punk, né? Não esperávamos que eles iriam encerrar completamente o duo, e aí eles ficam bastante conhecidos como músicas como Get Lucky e muitas outras, Instant Crash, teve uma outra que eu esqueci o nome agora. A participação do Nile Rodgers, por exemplo, no álbum, a participação de Pharrell Williams na música Get Lucky. Em 2014, eles são os grandes premiados do Grammy. Eles levam o prêmio de álbum do ano e também de música do ano com Get Lucky. Get Lucky tocou tanto, gente. Nossa, foi assim, enlouquecida essa música, porque todo mundo gostava, todo mundo se identificava, né, com a música, era bem interessante. Eles marcaram, ali sim eles conseguiram marcar o nome deles na música por completo. Posteriormente, eles acabam não lançando novo álbum, mas eles acabam participando de algumas músicas do The Weeknd. Eles vão participar de Starboy e também ajudar ali na produção daquele álbum que foi o antecessor de After Hours. E eles têm muita influência por muitos artistas. Para quem já leu ou já ouviu alguma entrevista da Kylie Minogue, ela fala que ela teve muita influência durante toda a vida dela do Daft Punk. O Daft, eu acho que lança coisas alguns anos antes de lançamentos da Kylie na música. Então ela fala que ela gostava muito deles, que ela ouviu muito CD deles e que isso a influenciou a lançar o ano passado o álbum Disco. E a gente percebe que tem bastante influências porque há muitas vozes robóticas e um pouquinho também de sintetizador em algumas músicas. E o que a gente pode dizer? Eles têm muita influência no mundo da música, eles são grande influência para os próximos DJs, para a próxima música eletrônica que vem por aí. E eu não poderia deixar de falar para vocês aqui, porque eu gosto muito deles. Assim, foi uma pena ter que ler a notícia, ter que soltar a notícia sobre o encerramento do Daft. Eu tô esperando para chegar um álbum que eu comprei deles, que é uma coletânea de músicas que chama Musique, mas escrito M-U-S-I-Q-U-E, que são músicas que eles lançaram de 1993 até 2005, contando com os sucessos que tiveram ali em Homework e Discovery. É o que a gente tem para dizer aí sobre eles. Eu espero que eles continuem ainda lançando música, continuem ainda lançando sucesso, ou o que tiver para ser daqui para frente agora na vida deles, que eles tenham bastante sucesso. E para nós o que resta mesmo é continuar ouvindo as músicas que eles nos trouxeram, né? E aí fica por isso mesmo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal, siga as minhas redes sociais e compartilhe esses vídeos aí para quem gosta do Daft Punk. É isso, gente, até a próxima semana. Tchau para vocês.